Oi, 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 meu povo! Está começando mais um Farofa Cult, o podcast para você se divertir e pôr a mão na consciência ao mesmo tempo. Eu, Michelle Ezaquiel, vou comandar hoje essa farofa ao lado dos meus amigos. Eu só queria dizer que talvez a gente vá escutar alguns podres do Lucas Soares, não é mesmo, amigo? Você está equivocada, brincadeira. Mas quem sabe, gente? Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? E é isso, né? Se decepcionando cada vez mais com os aplicativos de relacionamento. Bom, eu, graças a Deus, não sou vítima desses aplicativos. Aqui é a Joana e eu tô apenas sendo vítima da ideia de que eu tenho que produzir um TCC até o final do ano. Somos todos, amiga. Oi, pessoal, aqui é o Matheus Vinícius e eu estou parafraseando Maria Bethânia. Onde estará o meu amor? Então, gente, a nossa primeira pauta do episódio de hoje é sobre o fim da novela Amor de Mãe. A novela, que terminou no dia 9 de abril, enfrentou muitos desafios desde a sua estreia. O maior deles foi o início da pandemia da Covid-19, que paralisou as gravações por meses e obrigou a autora a finalizar a obra às pressas. Bom, com tanto pouco tempo para resolver os conflitos da trama, não é de se espantar que muitas histórias tenham ficado soltas no meio do caminho ou tiveram um desfecho mal trabalhado. Um exemplo disso foi o que aconteceu com os personagens negros no fim da novela. Mesmo com uma boa representatividade negra no elenco, os telespectadores não ficaram contentes com tantas mortes dos personagens negros. Lucas, Marconi, Rita e Wesley. Todos eles tiveram um final trágico, né? O final desses personagens levanta o debate sobre a função dos negros em novelas, filmes e séries. O espaço, que já é pequeno, muitas das vezes ele se resume ao sofrimento ou é carregado de estereótipos, né? Ou os dois juntos. Eu acho que também, um pouco para além das mortes que aconteceram dos personagens negros, principalmente do Lucas, que eu achei uma morte assim muito fraca para a força do personagem que poderia ter, né? Então, eu acho que é meio que um apagamento, né, desse personagem. Tipo assim, não é necessário, vamos matar ele aqui de qualquer jeito só para ele sair da história. De qualquer forma. É uma coisa que a gente vê em determinados momentos da história das telenovelas. E outra coisa que eu queria chamar a atenção também, que para além das mortes, é aquele estereótipo que o negro ele tem que ser a pessoa forte e a pessoa que supera tudo, sabe? Eu percebi muito isso no personagem da Jessica Ellen, a Camila, que ela passou por diversos problemas dentro da novela, né? Foi um calvário a vida daquela menina, coitada. E ela sempre estava ali, forte, presente. E, cara, a mulher negra, ela não tem que estar sempre assim, não. Ela é uma mulher como qualquer outra e que ela sente as suas dores, tem os momentos de fraqueza e que isso é muito tipificado, né, na telenovela, né? Você é uma mulher negra, então você é forte, consequentemente. É assim, não existe outro lugar para essa mulher. Tanto pro da Jessica Ellen, tanto pro personagem até da própria Thaís Araújo também, que aconteceu várias coisas ao longo da novela, e, tipo assim, em nenhum momento aquela personagem tem um momento de tipo, putz, cara, minha vida tá uma merda, assim, não sei para onde ir. Não, mas ela tá sempre presente, ela tá sempre muito forte, ela tá sempre ali pronta para o que der e vier. E não é bem assim. Isso também eu acho que é uma coisa muito importante a gente destacar aqui. Sim, vocês sabem que eu acho essa novela um saco, né? Principalmente depois da pandemia. Mano. Ai, gente, que vibe pesada essa novela. Sério, não dava, não conseguia. I'm sorry. Mas... Porque todo mundo só sofria nessa novela, gente. Eu sei que a vida é uma merda, mas... Poxa, nem todo mundo sofre o tempo todo, né? Mas isso que a Michelle falou é um ponto muito interessante, né? Ela falou sobre a questão das mulheres negras, né? Tipo, as mulheres não podem ser vulneráveis, né? Ou mostrar momentos de fraqueza. Mas o que é ser fraco, né? Tipo, essa coisa do ser forte, do ser fraco, eu acho que é muito confusa para mim, porque nem às vezes a gente vai deixar a peteca cair. Isso não significa que a gente seja fraco, né? Não, eu acho que essa questão de ser forte, fraco da mulher negra, ela acontece assim, eu digo
por questões próprias, né? Tem uma vez que eu estava conversando com um carinha e tal, e aí eu contei como é que estava sendo a minha semana, e estava tipo uma loucura, eu estava super cansada, saía do trabalho, ia para a faculdade e fazia outro trabalho quando chegava em casa, estava tipo, sabe, exaustivo, e eu estava assim, a ponto de explodir. E aí ele pegou e virou para mim, caramba, que legal, você é muito guerreira. Ah, eu falei, querida, eu não quero ser guerreira, eu quero ser madame, entendeu? Eu não quero passar dificuldade na minha vida, mas é muito isso. A mulher negra, ela tá nesse lugar de que ela, para conseguir o mínimo, ela tem que batalhar muito na vida, sabe? E eu acho que esse estereótipo ele teve muito presente na novela, dentro das personagens negras assim, da novela. Até a própria personagem, né, da Thaís Araújo, ela sofre por nada, né? Assim, ela tá no topo da carreira dela, tá lá no auge de tudo. Até no começo da novela comparavam ela com a Annalise Keating, né? Que é a de How to Get Away with Murder, e ela, do nada, assim, ela desistiu de trabalhar com o Álvaro e foi derrocada, assim. E, tipo, não faz quase nenhum sentido, porque ela é a maior advogada do Brasil naquele contexto, né? Então não fazia nenhum sentido ela além de perder o emprego, desistiu, né, do emprego, ela ficou pobre da noite por dia, precisou de agiota, a autora praticamente meio que emburrece a personagem da Vitória para ela sofrer tudo que ela tem que sofrer para poder casar de novo com um homem rico, né? Eu acho que a redenção dela acontece quando ela... A redenção não, né? As soluções do problema dela acontecem quando ela casa com um homem branco rico, né? Uma loucura. Não, a personagem da Thais Araújo, assim, ela tinha um enredo ridículo. Desculpa, gente. Mas, cara, se Manuela Dias assistir esse podcast, ela vai me odiar pra sempre. Mas, assim, a personagem da Thais Araújo, ela era muito... Eu não sei, eu acho que ela não tinha história, sabe, Matheus? Quer dizer, ela tinha história com o Sandro e tal, mas quando esses conflitos se resolveram, ela meio que ficou pra escanteio, assim. Ela começou a ser coadjuvante do drama dos outros, né? Que é uma coisa que eu acho que acontece muito com os personagens negros, né? Eles acabam sendo coadjuvantes de dramas de outros personagens, né? Que nem a melhor amiga negra, ou o melhor amigo negro e tal. Mas isso que o Matheus falou da personagem de Thais Araújo é uma coisa que eu também pensava muito, porque é como eu falo, essa novela ela tinha uma vibe tão pesada que parecia que ninguém era feliz. E aí a personagem da Thais Araújo, a coitada tinha uma vida boa, mas a coitada não era feliz. Ela não tinha um minuto de paz naquela bodega. Então, assim, custava botar um personagem feliz? Eu acho que é porque é mais confortável, sabe? Tipo, é como se você está para o personagem negro um papel bem fechadinho. Do tipo, você vai sofrer a novela inteira porque, enfim, pretos sofrem. É isto, fica aí com esse papel aí, aceita. E aí você deixa para montar personagens mais complexos, aqueles que você ama e odeia ao mesmo tempo, para pessoas brancas. Aí você já dá um roteiro todo pronto para um personagem negro. E aí, quando às vezes você dá algum roteiro para um personagem negro que não seja sofrer, ele é mal desenvolvido. E aí a gente cai em outro problema, que é a preguiça de fazer roteiro para pessoas negras. E aí você só consegue ver roteiros bem desenvolvidos de pessoas negras em filmes que falem de militância negra. Aí, tipo, você não... É muito difícil. Por isso que quando chegou o filme Corra, Infiltrados na Clã, é uma coisa assim que a gente não está acostumado de ver, que são filmes que também, obviamente, falam das questões raciais, é impossível não falar, mas você tem uma outra pegada ali, tem coisa a mais ali, entendeu? Não é só racismo. Você não precisa, toda vez que você fala de pessoas negras, falar só de racismo. Aí eu venho aqui falar de um filme brasileiro que eu fiquei muito triste, eu queria ter gostado muito mais, que é aquele filme M8, que o trailer ele vende como se fosse uma espécie de sci-fi brasileiro, sabe? Que tem o garoto negro e tal, ele conseguiu entrar na faculdade de medicina, e aí ele se depara com que todos os corpos que eles estudam na faculdade são negros. Aí eu até achei que eles iam para uma pegada de sci-fi e aí tal, mas no final das contas não é bem assim que o filme vai. Eu achei muito válido as pautas que foram abordadas no filme, mas eu ainda quero um filme que fale um pouco mais além das pautas que a gente já vê nos jornais e já vê em todo lugar, para tentar alguma coisa diferente, sabe? Um mistério, um sci-fi, um terror.
com pessoas negras. Então, e eu acho que isso também é um pouco do estigma que filmes LGBTs passam. Você só vê, cara, olha, eu posso contar nos dedos a quantidade de filmes que eu vi que tinham pessoas LGBT que não sofriam. É tipo, todo filme tem um final triste. Todo filme o par romântico morre. Todo filme o cara sofre alguma tragédia. Todo filme o cara se mata. É sempre coisas extremamente pesadas. E aí você, sabe, acaba que todos os filmes ficam muito repetidos. Não que você não possa falar da tragédia que acontece com várias pessoas LGBTs ao mesmo tempo. Mas dá para falar mais do que isso. Até porque, enfim, você não vê essa preguiça toda com pessoas, né, com filmes que são hétero ou com pessoas que são brancas, né? Então, sei lá, acho que é mais ou menos por aí que eu queria. Um dia, quem sabe. Comédia É, romântica branca hétero, né? eu acho que é bem isso, né, Sussu, do que você está falando, que é um estereótipo muito forte, né? Esse foi basicamente aquilo que eu te falei, né? O lugar do negro é aquele de superação, né? Ele tem que superar, ele tem que ter uma vida sofrida, ele tem que ter uma história muito sofrida para poder os roteiristas conseguirem desenvolver minimamente aquele personagem. Porque se ele não tem essa história, o personagem não é desenvolvido. E aí a gente cai nesse dilema, né? Tipo, e acaba que, querendo ou não, o filme ele meio que se torna o que a gente vê nos jornais, nos telejornais, né? O preto ele tá no telejornal quando ele é o quê? Ele é o bandido ou quando ele morreu de uma forma trágica, enfim. É isso que a gente vê do preto no telejornal. E aí a, a ficção ela demonstra muito isso. Sendo que, gente, assim, a vida do preto não é só isso. É muito que eu conversei, que eu estava conversando outro dia com a minha mãe, sobre se você não tem uma história triste, você basicamente, a sua negritude, ela acaba de existir, né? Ou se você não tem, ou se você tem uma vida muito boa, a sua negritude para de existir. É muito engraçado isso, que a gente pode ver, assim. Eu tinha uma colega de época de escola, ela tinha uma situação financeira legal e tudo mais, tanto é que ela não ia pedir cota, né, porque não tinha a menor necessidade. E todo mundo ficava assim, ué, mas você é negra, como que você tem essa situação, né? E, tipo, isso é muito reflexo da ficção, né? Mostrando o negro sempre nesse lugar de pobre, de submisso, enfim. É muito louco isso tudo. Eu tenho um amigo que ele fala, né, que as pessoas pegam muito. Ele é um homem negro, né? E ele fala que as pessoas pegam muito o sofrimento e a superação dos negros e faz disso um espetáculo, né? Eu acho que casa muito com o que a Michelle falou, de uma certa forma, de que é sempre esperado, né, que as pessoas negras elas tenham sempre uma história de superação. E aí você falou dessa sua colega que ela é um pouco mais privilegiada, né, que talvez ela não tenha tido tantas dificuldades quanto outras pessoas negras e as pessoas questionam muito isso porque parece que não é permitido essas pessoas estarem em posições confortáveis, né, de uma certa forma. Sim, sim, e acaba sendo romantizado, né, o sofrimento é muito louco isso. É romantizado e quando a pessoa não sofre é tipo, porra, então você não é negro, querido, tá sendo negro errado. Negro errado. Você está sendo negro errado, porque não é normal. Ser negro e ter uma vida boa? Não. Alguma coisa errada, entendeu? Na tua família não tem ninguém que sofra? Porra, muito louco. E voltando para a novela, é muito bizarro que os outros personagens não sofrem racismo diretamente, mas o filho da Thais Araújo, né, o Tiago, ele consegue sofrer todos os tipos de racismo possíveis e imagináveis na vida daquele garoto que tem uns 7, 8 anos, sei lá, 10 anos no máximo que aquela criança tem. Ele sofre bullying na escola, ele é agredido pelas criancinhas, o policial prende ele, joga ele no mato, ele sofre tanta coisa em tão pouco tempo de vida que você fica assim, gente, esse garoto que tá na posição, né, privilegiadíssima, né, dele, mãe rica, pai rico, tudo rico, e a vida dele é um caos, assim. Deixa o menino na praia 1 minuto, tudo acontece com a vida dele.
Não, mas é exatamente isso, né, que eu falei, né, que a novela ela acaba se transformando num grande telejornal, porque quando a gente vê o negro no telejornal, é isso que acontece. Ou acontece o que aconteceu com os três meninos de Belford Roxo, que eram três crianças que, de fato, não tinha como falar que as crianças estavam envolvidas, porque é sempre esse o caminho que se toma, né? De alguma forma, a criança tem alguma ligação ali com o tráfico, que por isso que sumiu, por isso que, enfim. E como não teve, não tinha a menor condição de embasarem os argumentos nisso, você não vê nada acontecer. As crianças sumiram, simplesmente sumiram, desapareceram. E ninguém corre atrás, você não vê uma, sabe? Você não vê uma busca real por essas crianças. Assim. É muito louco. Porque o lugar do negro é justamente esse, né? De que, porra, se você vai aparecer no telejornal é porque você está sendo preso. É isso. E é muito o que acontece com o personagem do Thiago. É muita verdade. Eu não tinha parado ainda para pensar, para analisar, porque a vida daquele menino, meu Deus do céu, a criança tem o quê? 8 anos e já sofreu diversas formas de racismo. O que não é mentira, infelizmente, que acontece. Mas eu acho que é isso. Eu acho que novas formas de você apresentar essa criança negra para o público talvez minimamente ajude, né? Assim, acho que é o mínimo de um serviço, de um trabalho social, né, que você vai entregar ali naquela novela. Eu acho que na novela da Manuela Dias, ela tentou colocar os personagens negros em posições proeminentes, né? Então a gente tem que levantar pelo menos esse valor nela, né? Eram personagens que estavam em posições de poder e ela só não trabalhou bem as histórias dos personagens. E isso atrapalha um pouco o desenrolar da história, né? Ela acabou caindo pro estereótipo. Mas provavelmente tem novelas que conseguiram trabalhar melhor a temática, assim. Eu acho que aquela novela Bom Sucesso, ela teve um trabalho de representatividade bem positivo, assim. Embora não 100%, eu não lembro de algum defeito grande na novela, mas acho que as pessoas elogiavam bastante a como o Bom Sucesso fez a representatividade dos seus personagens, né? Era um elenco bem variado, para depois entrar essa novela atual das sete, que é um elenco 90% branco e as personagens negras todas são de alguma forma vilãs, né? É isso, né, Matheus? A gente, querendo ou não, a gente tem os pontos negativos da novela, mas de fato foi uma novela que, querendo ou não, trouxe uma quantidade significativa de personagens negros, por mais que não tenham sido bem desenvolvidos. Eles estavam, sim, em posições de poder e eram personagens em destaque na novela, né? Não era tipo coadjuvante do coadjuvante. Então a gente tem que reconhecer esse ponto positivo da novela. E aí a gente vai encerrando esse bloco por aqui para começar a falar de uma outra pauta. E agora, abrindo mais um bloco, a pauta agora é sobre política. Essa semana, o que movimentou a esfera política foi a abertura da CPI da pandemia. A Comissão Parlamentar de Inquérito vai investigar possíveis negligências do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil. A investigação terá um foco especial no agravamento da crise sanitária no Amazonas, com a ausência de oxigênio para os pacientes internados. A CPI chega no pior momento da pandemia, que já levou mais de 370 mil brasileiros até o momento. Já estava mais do que na hora dessa CPI, né, gente? Eu acho que tá mais do que na hora mesmo. Tava tão mais do que na hora que foi necessário que o Supremo Tribunal Federal interferisse para que essa hora chegasse, né? E é porque, na realidade, foi feito um acordão, né, entre o presidente do Senado e o Bolsonaro, né? Bolsonaro ajudou a eleger ele, então estava ali entre amigos. E aí o presidente mesmo chegou a falar que, na realidade, ele não era contra a CPI. Ele achava que a CPI só não estava no momento certo, que poderia deixar os agentes públicos com medo de atuar por medo de investigação. E aí a proposta dele era fazer a CPI só no fim da pandemia, que a gente não sabe nem quando termina. Só que, enfim, o
o Supremo Tribunal Federal não concorda com esse argumento, até porque não é dependendo do contexto e se vai precisar que uma CPI é criada. Uma CPI é criada quando tem a maioria dos deputados a favor. Se tem deputado a favor na abertura da CPI, que é o mínimo constitucional, foi alcançado, inclusive desde fevereiro, então tem que abrir a CPI. Não existe A mais B mais C, mais daqui a pouco, mas não existe isso. Então, enfim, isso aí eu acho impressionante, porque o Supremo Tribunal Federal ele acaba sendo ente que tem que atuar muito, né, para explicar o óbvio. Que eu acho que o Supremo hoje em dia ele é isso, ele explica o óbvio. E mesmo assim existe ainda essa vontade, esse clamor pelo impeachment dos ministros e tudo mais, que obviamente é uma coisa completamente fora de cogitação, mas que tá aí, né? Os Minions, eles acreditam que o Supremo é o grande vilão. Até porque, em relação ao Congresso Nacional, agora que tá tudo bem, tá tudo acordado, a gente já não viu eles falarem um pio sobre. Mas acho que foi muito chocante, né? O vazamento da conversa lá do Bolsonaro com o Cajuru. O tom que ele usou, né? De ameaça aos senadores, né? Não pode abrir, tem que investigar governador, tem que investigar prefeito também, que é como se ele não fosse contra a investigação, ele na verdade só acha que todo mundo tem que ser investigado igualmente, porque segundo ele, senão vai virar uma investigação contra o Pazuello, que inclusive ficamos aí bons dias sem saber qual era o nosso ministro da Saúde, porque o Pazuello não podia ficar sem cargo, né, num governo, né, para não correr o risco de ter o processo correndo rapidamente, né, em esferas inferiores. Mas é isso, né? Mas foi muito chocante, né? Mas eu acho que o Bolsonaro, ele, na realidade, já sabia que essa conversa com o Cajuru ia vazar, né? Então, o jeito que ele fala ali é o jeito de alguém que sabe que está sendo vigiado. Ao contrário do que ele quis dar a entender de que ele não sabia que a conversa ia ser publicada. Mas, agora falando rapidamente um pouco do histórico das CPIs, eu acho que vale lembrar da CPI do Bingo, que foi instaurada em 2005, e nessa CPI aconteceu a mesma coisa que aconteceu nessa CPI da Covid, né? Não existia a vontade de investigar, o Supremo chegou lá e falou, vai investigar sim, e a CPI foi aberta. Mas eu acho que o maior medo do Bolsonaro é que eu acho essa frase genial para descrever o que é o resultado de uma CPI. A gente sabe como ela começa, na verdade, mas não sabe como ela termina. Porque é uma investigação que é criada ali e que ela fica correndo por muitos meses. Então, exige uma participação muito ativa do presidente para articular que aquela CPI não tem um desfecho ruim para ele. Então, assim, vai ser a ruína do governo Bolsonaro, porque vai ser toda semana ali, a CPI descobre, CPI investiga, e vai ser, assim, uma geração de notícias ruins para ele. Mas, enfim, é isso. A vontade aí dos senadores foi feita, é algo constitucional, a Constituição diz lá que se tem maioria para aprovar a CPI tem que ser aberta, tem que ser investigado, sim. E é isso, não acho que tinha que esperar a pandemia passar, não. Muita merda foi feita até agora, muita gente morreu por irresponsabilidade, então tá na hora de investigar aí e ver o que vai fazer em relação tanto às vacinas, quanto também a questão do Pazuello lá com o colapso em Manaus. Então, essa CPI, ela chega num momento, né, assim, um cenário caótico total, né? Tanto economia, política, essa crise sanitária. Eu acho que eu espero realmente que ela dê uma pressão assim, né, para esse governo. Eu não sei se vai mudar muita coisa, mas eu acho que eu espero que seja uma forma de colocar limites, né? Porque do jeito que tá, é só ladeira abaixo. Mas eu vejo muito essa CPI também como uma resposta assim para a política internacional sobre
qual é a nossa ação no que está acontecendo, porque o tempo todo, né, assim, para mim é inadmissível que um país como o Brasil, assim, com o nível de desenvolvimento que a gente tem, que não é tão elevado, né, mas assim, a gente foi durante muitos anos referência em vacinação, em políticas sanitárias, né, e a gente chegar nesse ponto é uma vergonha, né, eu acho que é surpreendente também, então eu acho que essa CPI, ela é meio que uma resposta para o mundo de que a gente tá tentando fazer alguma coisa, sabe? Porque foi um ano de pandemia, praticamente o Congresso, o Senado inerte, né? Assim, as coisas que estavam rolando. A Dilma caiu por muito menos, né? E não só essa pandemia, né? Mas desde 2019 são vários tombos e tropeços assim nesse governo e que ninguém nunca faz nada, ninguém nunca questiona, que nunca vai para frente. Então a gente espera que dessa vez a pressão realmente aconteça, né? Engraçado que o Rodrigo Maia começou a cobrar o impeachment depois que ele saiu da posição que ele estava, né? É um pouco contraditório, né? Ele que estava sentando em tantos processos de impeachment, ele só foi se posicionar sobre a saída do Bolsonaro depois de sair do cargo dele. Não, quando ele podia fazer É, uma coisa, ele mandava nota de repúdio, né? Então, assim, agora não faz diferença porra nenhuma. O que ele fala, o que ele deixa de falar. exatamente. Mas acho que outro ponto que é puxar, né, do que o Lucas falou, sobre todo esse cenário caótico, é a questão dos governadores, né? O Bolsonaro criou essa dicotomia bizarra entre ele uma pessoa e aí os governadores e os prefeitos se responsabilizam por total caos que o Brasil está passando, né? E aí ele também se esmou com esse fato de que a CPI deveria analisar eles, né? Sendo que isso não é o cargo, como é uma CPI liderada pelos senadores, né, comandada pelos senadores, fica um pouco, não é possível que os senadores também avaliem o comportamento dos governadores e dos prefeitos, né? Então, se algum prefeito ou um governador deveria ser responsabilizado pelo que cometeu, e muitos seguiram as ideias do Bolsonaro, e muitos não se não se responsabilizaram pelo que aconteceu, isso cabe, no caso dos governadores, os deputados estaduais, né, os deputados estaduais que inquerir fazerem essa CPI, e também cabe aos vereadores avaliarem o funcionamento da prefeitura. É para isso que essas pessoas são eleitas e são escolhidas, né? Para eles avaliarem essas pessoas que estão nos cargos executivos não se responsabilizando pelos atos que eles estão cometendo, né? Então, não é uma questão só dos senadores avaliarem tudo agora só nessa CPI que eles idealizaram, né? Tem muita gente que pode avaliar também o comportamento dos prefeitos atuais. Inclusive, acho que Crivella passou por alguns pedidos de impeachment durante a pandemia também, né? Então, é importante que também haja essa pressão dos vereadores e dos deputados nas partes que lhe cabem, né? É muito humilhante, né? Assim, a gente vê um país que, como a Joana falou, era referência em campanhas de vacinação, hoje em dia ter campanhas de vários estados sendo interrompidas, né, de cidades sendo interrompidas, porque não tem vacina suficiente, sabe? Porque não teve um plano de vacinação feito já lá no início da pandemia, porque assim, a gente sabia que em algum momento as vacinas iam sair, então para que a vacinação ocorresse agora de uma forma satisfatória e que a gente não tivesse tendo 3 mil mortes, mais de 3 mil mortes por dia, se a gente tivesse realmente um projeto de vacinação e não um projeto de genocídio. Foi isso que o governo fez, né? Assim, de vez ele estar preocupado em vacinar, em comprar insumos para os hospitais, ele estava preocupado em, sei lá, liberar porte de arma. É muito louco. Então, eu acho que essa CPI, eu acho que é uma pontinha de esperança, né? Que ela traz para o brasileiro pensante, né, gente? Não para quem vai para a rua sem máscara e falando que não é pandemia, que é socialismo. Por favor. Eu acho que a CPI, eu também não tenho esperança de impeachment, não. Eu acho que a CPI só vai produzir tipo um vasto material para as eleições do ano que vem.
sabe? Material pra caramba. Sim, com Querendo ou não, certeza. depois da decisão do Lula, tipo, a gente já entrou em clima eleitoral, gente. Se é que a gente já saiu dele alguma vez. Eu acho que desde 2018 a gente não sai desse clima, né? Assim, Não é a saiu minha do clima visão. eleitoral. Não saiu essa coisa essa disputa entre Lula e Bolsonaro sempre acho que teve muito viva. Agora, então, com a anulação da condenação do Lula, assim, já tá todo mundo com a roupinha de ir para apertar o 13 na urna. Exatamente. Porque realmente, impeachment eu acho assim, eu de verdade, não vejo possibilidade, não vejo a menor possibilidade de acontecer. E voltando um pouco no que você falou, né, Soares, a conversa, o vazamento da conversa entre o Bolsonaro e o Cajuru, eu achei que ali ficou muito explícita, porque, assim, eu quando vi a assinatura do Cajuru nessa CPI, me causou estranheza, porque, assim, a julgar pelo histórico do Cajuru, né, da pessoa dele e tudo, eu, eu fiquei um pouco assim, gente, Cajuru assinando CPI contra o Bolsonaro, não entendi muito bem. E eu acho que aquela conversa foi muito isso. Eles meio que estavam conversando, esperando que houvesse aquele vazamento. E ali eu acho que também ficou bem clara a posição do Cajuru dentro dessa CPI, né, na assinatura dessa CPI. Eu, pelo menos, enxerguei muito a posição dele de quem é uma pessoa que está ali dentro, que está meio que assinando a CPI para ser meio que os olhos do Bolsonaro dentro do que está acontecendo. Porque era, assim, me pareceu uma imagem de, tipo, submissão, não sei se seria essa a palavra, do Cajuru em relação ao Bolsonaro, né? Eu pelo menos entendi isso, que ele está ali para ser os olhos do Bolsonaro, tipo, ai não, vamos tentar fazer isso sim, presidente, vamos tentar amenizar os danos, vamos estender isso a governadores e tudo, tipo, cara, a pauta não é essa, a questão não é essa. A questão é que o governo federal falhou sim no combate à Covid. O governo federal foi sim negligente. O governo federal ajudou muito sim a gente chegar a esse número de mortes por conta da Covid. Então, eu acho que querer incluir governadores é muito surreal, porque na maioria dos casos a gente viu governadores tentando tomar medidas ali minimamente para poder controlar o que estava acontecendo nos estados sem nenhum apoio do governo federal, que era quem deveria ser o maestro, né, dessa organização contra a pandemia da Covid-19. E a gente não viu isso em momento nenhum, muito pelo contrário, né? A gente viu um governo federal que desestimula o uso de máscara, desestimula o distanciamento social. A gente vê um governo federal que estimula o uso de tratamento precoce e que está fazendo mais gente morrer. É muito surreal, assim. A gente vê, enfim, são diversos pontos que a gente viu ao longo da pandemia que é para... O foco é o governo federal. Assim. Na minha concepção é essa. E essa conversa do Cajuru, acho que mostrou muito o real posicionamento dele dentro dessa CPI. E se eu não me engano, o Cajuru tem um histórico de gravar conversas, né? Então era bem encenado mesmo, né? Assim, todo mundo tinha consciência de que aquilo ia ser gravado e ia ser vazado em algum momento. E não esquecer também, né, que o ponto principal, né, da CPI é analisar também o caso do Amazonas, né, de Manaus, que ficou sem oxigênio, né? E durante essa crise, o Bolsonaro afirmou diversas vezes que não tinha nada a ver com ele, né, a situação. Então, não tem, e tem vários vídeos gravados dele falando que ele não tinha nada a ver com esse caos que estava acontecendo, sendo que ele é o presidente do país, né? Qualquer parafuso que cai no chão, ele pode ser responsabilizado por isso, né? Então, fica a reflexão aí para a gente tentar entender onde que essa CPI pode levar, o que ele pode ser responsabilizado. E já foi atestado, a OAB recentemente já publicou uma nota, um artigo, alguma coisa dizendo que o Bolsonaro já cometeu diversos crimes de responsabilidade, como se ninguém soubesse disso, né? Mas a OAB falando é um peso um pouquinho maior.
Enfim, a gente espera que alguma coisa segure esse homem, né? Né, Matheus? Eu acho que, querendo ou não, essa CPI, ela vai ser muito isso que o Soares falou. Ela vai conseguir expor muito bem os efeitos do governo Bolsonaro sobre a pandemia. E, querendo ou não, eu acho que isso pode nos ajudar um pouco no enfrentamento dessa pandemia aí até 2022, né, o ano da eleição, e a gente vai conseguir ver um pouco dos erros. Então, eu imagino que o governo se articule mais para poder tentar diminuir os efeitos da pandemia, pensando na reeleição em 2022. Não sei se eu estou fazendo uma análise correta, mas eu analiso muito isso. Ele vai tentar diminuir um pouco o impacto para tentar amenizar o que vai surgir com essa CPI por aí, né? E eu acho que a gente pode encerrar esse bloco por aqui. E eu acho que é isso, né? E por último, mas não menos importante, a nossa pauta de agora é sobre os aplicativos de relacionamento. Agora é o momento que a gente expõe o Soares. Enfim, o confinamento ele mudou, né, muita coisa na nossa vida, inclusive a forma de conhecer novos crushes. Os apps de relacionamento eles já eram muito populares antes da pandemia, mas com a situação atual do mundo, suas funcionalidades mudaram e tentaram se adaptar às novas formas de socialização do momento. Eu acho que um dos exemplos talvez seja o Tinder, que eu acho que foi um aplicativo que tentou, por um tempo, se adaptar aí aos tempos de pandemia, né? Durante alguns meses, o aplicativo liberou a função para você conhecer qualquer pessoa do mundo, que é uma ferramenta que só está disponível para quem é usuário premium. Então, acho que foi uma forma do aplicativo de se adaptar e tal, porque enfim, não tem mais o recurso de ir para barzinho, para conhecer as pessoas pessoalmente. E aí as pessoas acabam recorrendo mesmo ao uso de aplicativos e tudo mais. Eu acho que são plataformas que dá para conhecer muita gente legal, tomando todos os cuidados possíveis, como, por exemplo, conhecer pessoas apenas em locais públicos. Mas, obviamente, tem seus riscos e ó, eu também entendo quem não usa, quem nunca usou e quem não quer usar, quem já usou e é traumatizado e tal. Mas, enfim, eu acho que é interessante talvez a gente fazer uma reflexão, que eu acho muito, muito legal, que é como os aplicativos de relacionamento se encaixam nessa coisa desse mundo atual que a gente quer as coisas sob demanda. Né? A gente tá ali, entra na Netflix, a gente quer ver a série, o filme na hora que a gente quiser. E o aplicativo, ele te mostra pessoas a hora que você quiser. Você combina o horário, você combina o jeito que vocês vão se encontrar, vocês combinam quando. O aplicativo é um boy on demand. É um boy on demand. É boy ou girl on demand, Porque é tudo Melhor porque você tem ali definição. uma descrição completa das pessoas, né? Então, enfim, eu acho isso interessante. E, por exemplo, você entra na Netflix, você tem, sabe, o título, você sabe o subtítulo, você tem o trailer, se aquele filme ganhou prêmios ou não. No Tinder, no Facebook Dating, no Happn, no Grindr, no Scruff, no Hornet. Você tem, exatamente, você tem a pessoa, você tem o que ela faz, você tem as músicas dela, você tem aspectos físicos do corpo dela. Tudo para você conseguir aquela pessoa sob demanda, do jeito que você quer, a hora que quiser. Então, eu acho engraçado, né? Como é que os aplicativos se adaptam a essas coisas, né? Ele entra nesse contexto. Obviamente, agora sim, pegando um rolê de antigamente, não é de hoje que existem formas de conhecer pessoas na internet. Né? Antigamente você tinha o Messenger, né? Que não era uma coisa mais geral, né? Era necessariamente para relacionamento. Mas você tem aí, eu acho que o bate-papo UOL, exatamente, eu ia falar dele agora, que acho que é a ferramenta mais antiga que existe no Brasil, de conhecer pessoas, porque o site ele é muito ele entra naquele aspecto principal de que a pessoa não quer mostrar muito dela, né? Ela é o contrário do que os aplicativos hoje são. Você mostra o menos possível
E você fala ali o essencial, talvez troquem uma foto em algum outro meio, mas eu conheço muitas histórias de pessoas, né? Eu li na internet, que elas antigamente não tinham isso de foto, né? Às vezes a foto ela demorava muito para baixar, a foto dava muito trabalho. A pessoa ela confiava no que a outra estava dizendo no chat e tinha que encontrar ela assim mesmo. Para quem usava o bate-papo UOL para encontro. Então, assim, que doideira, né, gente? Tipo, você tinha que confiar assim, aí sério. Hoje em dia as pessoas exigem o máximo de informação possível. Não é à toa. Hoje tem meios para isso, mas antigamente não tinha. A pessoa tinha que confiar. Igual aquele meme do Will Smith. Confia. Se eu não me engano, hoje em dia o Tinder tem como ter um perfil verificado, assim. Você tem que mandar uma selfie, ele confirma a sua selfie com as fotos dos outros, alguma coisa desse tipo, assim, que aí você consegue verificar que você é você. É confiável? Eu não sei se é confiável, porque, né, se você conseguiu outras fotos de você, acho que não tem. Não pesquisei a fundo como é que funciona isso. Mas agora existe, né, os perfis verificados do Tinder. Mas acho que sempre está disponível a possibilidade de haver um fake. Sim, mas enfim, não sei se funciona da mesma forma. Mas no caso, por exemplo, de aplicativos de banco, existem pessoas reais que fazem a verificação das fotos. Eu vi um relato ali de uma mulher que trabalha exatamente com isso, com verificação de fotos. Eu acho que o sistema é automatizado e quando tem algumas incoerências, aí o olho humano trabalha. Não sei como é que funciona, mas tem interferência humana ali para dar a aprovação em alguns perfis. Não sei se o do Tinder é assim, mas fica aí, né? Curiosidade. Eu não uso aplicativos de relacionamento, então não sou capaz de opinar, né? E, enfim, acho que é bom também, porque evita, pelo menos para mim, evita estresses e evita que eu acabe conhecendo pessoas muito aleatórias, assim. Eu tenho muitos amigos que eles mandam, às vezes, uns prints, assim, de alguns de algumas pérolas, né, que estão lá. Eu acho que, inclusive, tem muita gente que faz só de zoeira, assim, que cria perfil ou para ver as coisas bizarras ou para zoar. Então, não sei, né? É que eu também acho que tem muita gente que faz zoeira assim. Isso hoje em dia irrita. Tem um mercado aí que se alimenta disso, né? Alguns sites de tecnologia, tem páginas dedicadas, Tinder da depressão, pérolas do Grindr, esse tipo de coisa. Então, tem muita gente aí que gosta de irritar. Nossa, mas tem uns prints assim que eu já chorei de rir. No aplicativo Grindr tem um print de um garoto que. Pera aí, gente, rapidinho. Eu tenho que ler esse texto aqui. Apuração ao Quero vivo, sempre apuração ao Ah, vivo. tá. Achei. Achou? Numa conversa do Grindr, um cara pergunta: Boa tarde, de onde você é? Você tem local? Aí o outro responde: Sim, eu tenho local, eu tenho moradia, tenho nome, tenho história, eu tenho identidade, tenho amor próprio e jamais aceitarei ser tratado como um pedaço de carne ou um simples buraco de prazer. Eu tenho local, mas acima de tudo eu tenho honra e dignidade. Meu local é o mundo, nele me aprofundo, até o fundo insatisfeito com o tamanho de tudo. Em seu local não há mal, não há espaço para o seu. Eu não estou aqui para sexo, estou aqui para compartilhar experiências e compreender que nossa ciência de sentença nos ligou. Ativo, passivo, afim? Não, não para mim. Eu tenho sim local. Um local, gay de aplicativo. Meu local é a periferia, é a favela. Meu local é as manas, os manos, as minas. E a esse local eu dei o nome de refúgio. Ator! Gente, Eu amei. melhor Poeta, poeta. Eu adoro que tudo fica tão mais profundo com a voz de Lucas Soares. Não, é realmente, assim, Não, mas é um texto profundo, Joana. é A gente tipo... tem que concordar com isso. Ele não, não é é um tipo... pedaço de carne ou um simples buraco de prazer, não é mesmo? Ai, gente, olha, sinceramente. Ela me pediu leite, eu dei amo. café, tipo isso. Dos mesmos criadores do leite e Não, do café. Mas, nossa, gente, pra que tanta pompa só pra transar? É tipo.
Mas ele não estaria só para isso. Ele quer trocar experiências, ele quer troca de energias, Joana. Ele quer uma coisa profunda, Joana. Que isso? Você não entendeu? Tem mais texto, eu não Tem li mais, tudo. amigo? Tem Não leu mais? tudo? Não. Então, eu preciso escutar isso até o final. É o que? Um livro que ele fez? É uma explicação? Aí ele depois continua. Meu local é pequeno, cabe mais e cabe menos. Cabe Paul McCartney e cabe John Lennon. Cabe a vida toda e cabe só um momento. Meu local não existe o mal e não permite a entrada do seu. Meu local é aqui, mas 1000 vezes fostes aí. E eu me localizei por assim. E esse é o seu mal, gay desesperado por sexo irracional. Nele você não pisa no meu local. Gente, sem limites, né? Ele ultrapassou todos os limites da sensatez na vida, né, gente? Ele me lembrou aquele vídeo da Porta dos Fundos, do Sabe o que eu quero, Carlos Alberto? Não, mas aí Não, no mas caso isso é é o oposto, perfeito. né, amiga? É o oposto disso. É o oposto que ele quer. Ele Nossa, quer o foi oposto. épico. Não sei, Quem mas pegou a ele falou uma referência pompa. pegou, quem não pegou, não pegou mais. Não da pompa, da fala, da coisa poética. O Grindr ou o Tinder, não sei, algum desses aplicativos, eles criaram algumas normas depois do Black Lives Matter, não foi? De limitação, de o que fazer, o que não fazer, o que pode fazer no aplicativo, um negócio assim. Sim, teve. Depois de muita reclamação, o Grindr ele removeu um dos filtros, porque você pode pesquisar dentro do aplicativo alguns estereótipos, né, que existem dentro da comunidade, que são os deres, são para as mais velhas, tem os saradinhos, os bombadinhos, aí você pode selecionar esses filtros. E desses filtros, tinha o filtro para você conseguir, acho que negros, ele entrava como um desses parâmetros. E aí, depois de muito protesto lá na época do Black Lives Matter, o Grindr resolveu remover o filtro. E finalmente, assim, porque já era uma demanda muito antiga, porque era como se já encaixou nesse fetiche todo que existe em relação à hipersexualização e tal do corpo negro. Então, hoje em dia já não é mais possível procurar dessa forma. Mas era uma coisa que tinha desde que o aplicativo foi criado. E eu acho que também é uma questão que acho que muito questão de aplicativo, né? Na vida real isso acaba não acontecendo, né? Mas no aplicativo as pessoas tendem a colocar uma lista de coisas que não quer no parceiro ou na parceira, né? E aí você lê aquele negócio e você fica um tanto quanto desesperado, porque ninguém se encaixa naquele perfil que a pessoa coloca, né? Tem uns que roda assim, a mulher não pode fumar, beber, ela tem que ser desse jeito, loira, ela não pode fazer tal coisa, ela não pode X. Aí você fica assim, querido, você quer arranjar o quê na sua vida? Tá aqui pra quê? Essa questão do... Assim, eu também não uso o aplicativo, né? Até porque acho que é uma coisa que eu e Soares a gente já comentou muito, né? É um aplicativo para mulher hétero. Eu acho que é bem diferente pro homem gay, enfim. Ou até pro homem mesmo, enfim, no geral. Assim, eu ainda sinto nas conversas que eu tenho com meninas que não usam um medo, enfim, né? Do que pode ser, do que pode acontecer no encontro. E eu acho que também é muito para essa questão do machismo, né? A mulher, ela está sempre buscando de várias formas se proteger de um possível assédio, de um possível abuso, e entrar nas redes meio que se expor a isso, sabe? Me parece isso quando eu converso com as pessoas. Mesmo que seja uma coisa horrível de ser dita, é a realidade, infelizmente. E sobre essa coisa de ter os perfis de tipo, você tem que ser assim, assim, assado. Cara, é muito bizarro isso. Teve, assim, até no próprio ensino médio, essa questão que o Lucas falou, de que as pessoas criam contas para zoar e tal. No meu ensino médio, a gente meio que tinha um Tinder da turma, sabe? Que ficava no celular de um menino lá e todo mundo usava para poder ficar literalmente zoando, sabe? A gente mandava umas respostas muito doidas, tipo isso, que o Sossô leu agora. E
Mas, ao mesmo tempo, acho que desde essa época, assim, eu ouvia essas questões, tipo, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser... Eu fico, assim, é muito louco isso. Até porque eu acho muito doido você acabar idealizando o tipo de pessoa perfeita para você, porque se você for, assim, analisando por mim, se você for ver as pessoas que você tende a se relacionar, é muito diferente daquilo que você idealiza. E se relacionar de uma forma saudável, porque eu acho que se você idealiza demais, você espera a perfeição na pessoa, e ninguém vai ser. Então você tende a ter aquela frustração, né? E aí, se você conhece pessoas diferentes e tudo mais, eu acho que ela vai ampliar os horizontes, vai trazer novas coisas para você. E, enfim, é muito louco essa questão das pessoas. E na maioria dos casos, é isso que o Matheus falou. São homens héteros que tentam encaixar as mulheres numa caixinha, num padrãozinho, sabe? Daquela pessoa aquela mulher que não bebe, que não fuma, que não sai, que é, assim, bela, recatada e do lar. E é muito doido a gente ainda ter que conviver com esse tipo de estereótipo em pleno 2021, né? Assim, eu acho bem bizarro isso. Mas agora, eu queria, de fato, assim, um momento de exposição. Porque até agora a gente não teve. A gente expôs os outros que a gente não sabe nem quem é que o Lucas trouxe aqui em print. Mas eu queria a exposição do Lucas, que é o quê? É a nossa pessoa que é conhecedora, que está ali, que vive esse mundo. Me conta, Lucas Soares. Quero ouvir tua voz. Pra saber de aplicativo mesmo, o Soares é o que mais domina esse universo aí. Porque, por mais que eu já tenha usado na minha vida, só experiências falhativas. Ai, gente, olha, é muito doido. Não, Eu mas sou uma assim, negação, sou uma negação para não aplicativos. contando o Soares, eu só queria botar um adendo também, que é essa questão de usar o aplicativo. Eu vejo que eu não tenho o menor talento para isso, cara. Não ia render a conversa, eu ia começar a conversar sobre o tempo, sabe? Mas é isso que eu faço a maioria das vezes. Mas os bons flertes são esses que você começa a conversar coisas aleatórias, assim, porque parece que é mais natural, sabe? Tipo, é mais Bem mais. Sim, conversar coisas aleatórias, mas interessantes. Mas eu não consigo ter uma conversa aleatória interessante a partir de sabe? Tipo, vamos nos conhecer melhor para possivelmente ter alguma coisa. Eu acho que eu tenho muito esse pensamento de velha, sabe? Tipo, mas você tem que deixar rolar, Michelle. Deixa acontecer naturalmente. Soares, olha, fugindo é ótimo, né? Não fuja da raia, Soares. Nem parece que conta as histórias mais bizarras da nossa Fuja da raia. mesmo. No mínimo, tu tem que jogar aqui aquelas histórias dos pedidos, sabe? Que acha que tu é rico, no mínimo. É isso que eu espero, que você entregue entretenimento nesse momento. Eu acho que por exemplo, entre as histórias assim engraçadas que já aconteceram, foi essa coisa muito financeira, né? Ligado ao financeiro. Nossa, eu acho que teve uma vez, né, que eu tava no Tinder, e aí eu tinha minhas fotos da Comic Con Experience, que acontece em São Paulo, em dezembro, geralmente. Pandemia não teve, claro. Mas em 2019, quando teve, eu fui. 2019 não, 2018. E aí eu tinha minhas fotinhas lá, e o garoto chegou super interessado e tudo mais, falando, e aí, caramba, que legal, você tem foto na Comic Con. Eu falei, você quer ir com a gente? Porque eu vou geralmente com um amigo meu. E aí ele falou assim, claro, vou. Você paga pra mim? Eu fiquei, o quê? Gente, eu nem conhecia a pessoa se achou no direito, achando que eu ia pagar alguma coisa pra ele. Já teve gente também pedindo pra pagar sandália. Parece que o meu nome sabe, Rodrigo Acho que você tem cara Faro, de Luciano rico, Huck. Lucas. Eu acho que você tem cara de rico. Eu, sinceramente. Fino, né? Fino. Porque é muita ousadia, gente. A pessoa chegar e pedir pra tu bancar uma viagem, assim, nunca viu nem tua cara. Que Sim. isso, né? Viajador. Eu virei ideia, é a melhor frase. Eu virei Velho de 23 anos. Quase um daddy.
Ai, Deri, muito bom. Como que você faz para sair dessas doideiras? Assim, você simplesmente ignora a pessoa ou você dá um jeitinho para tentar minimamente continuar a conversa e ver se pode rolar uma coisa legal ali? Eu tento dar uma banda ali. Como um bom leonino, eu sou bem diplomático. Não gosto, eu evito a treta. Eu fico o quê? KKKKK. Geralmente acho que o meu kkkk deve ter um tom bem irônico, que aí a conversa já morre logo ali. Então, pelo menos não parte para agressão e para xingamentos. E um ponto Já super viram a positivo de técnica, né, app é você ficar em pessoal? silêncio, né? Se alguém falou uma coisa, uma merda pra você, você fica em silêncio, nunca mais volta aquela conversa. Aquela conversa nunca existiu, sabe? Mas então, com essas dicas que os meninos deram de como usar o aplicativo de uma forma saudável e se precisar, finge que não entende alguma coisa para poder a vida seguir, a gente vai encerrando o episódio de hoje. E eu gostaria muito de agradecer a vocês pela audiência. E como eu nunca pedi nada para vocês, queridos, compartilhem com seus amigos, família, colegas e qualquer outra pessoa legal nesse mundinho que odeia o Bolsonaro tanto quanto a gente, os nossos episódios, tanto esse quanto os outros, tá? Obrigada, gente. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa, tá? Não vale se expor a Covid por causa de boy. É isso aí. Beijo, galera. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Até a próxima. E continue escutando o podcast. Amamos vocês. Siga o nosso Instagram.